Depois que o grande general chamado Grão-Barza se aposentou, o seu filho chamado Besh-Barza assumiu seu posto como um dos 4 generais. E com isso ele convence os outros 3 a dispensar do exército do Rei Demônio o nosso prota Dariel, simplesmente por ele estar na hierarquia mais baixa e ser incapaz de usar magia. O Dariel aceitou ser dispensado, já que a única diferença entre os humanos e os demônios é a capacidade de usar magia. E essa guerra já dura muito tempo e todo soldado deve ser útil no campo de batalha. E aí ele vaga por dias resistindo à fome. Quando é fé, ele é surpreendido por uma garota sendo perseguida por um Ozara, um macaco gigante. O Dariel reúne forças para defender a jovem, lutando contra a criatura. Mesmo faminto, ele tenta se manter no combate, mas o macaco soca ele com força. O homem fica lá caído, mas ele encontra uma faca, um armamento humano. Sem muita habilidade com aquela arma, ele simplesmente acerta a fera e começa a esfaquear seu coração, derrotando a criatura. A garota agradece e pede que ele vá com ela até a vila, e oferece para ele uma boa refeição como agradecimento. Na vila chamada Lux, composta apenas por humanos, a garota se apresenta como Marika e apresenta seus pais ao prota. Ele esconde o fato dele ser um demônio e fala que foi demitido do seu último trabalho, e como ele morava no serviço, ele não tem mais onde morar, né? A Marika fica emocionada com a história e convida ele para morar na fazenda, e o pai concorda, já que a vila tá em falta de pessoas. Durante a noite, Dariel recebe a visita da Marika, que agradece mais uma vez e diz que nenhum homem nunca tinha sido tão legal com ela. Depois disso, ela vai embora e se pergunta por que ele, um demônio, estaria ajudando uma humana. No dia seguinte, no café da manhã, o pai da Marika, o Embil, se revela como líder da guilda e convida o Dariel a se tornar um aventureiro, usando uma magia de registro. Dariel lembra que muitos espiões dos demônios foram revelados ao entrar em contato com essas magias humanas, e aí retornavam machucados, e ele fica com medo e recusa. Mas a Marika força ele a se registrar no rank E, o mais baixo, e que costuma não ter problemas. O prota fica estranhando isso, e aí ele acaba chegando à conclusão de que ele nunca foi um demônio e sim um humano, por ele não conseguir usar magia. O Embil era um aventureiro no passado e inicia o treino pro Dariel. Ele tem 30 anos de experiência, o tempo que o prota tem de vida. Aí o Embil ensina ele a usar a aura, a magia vital dos humanos. Com a energia da aura, ainda que seja a primeira vez que ele tá usando, ele é capaz de cortar uma tora de madeira com apenas um golpe de espada. E também usar um tiro de arco e flecha que destrói tudo. Com um martelo ele pode destruir grandes rochas e até mesmo se defender de um golpe de marreta de ferro usando um escudo de madeira. O pai da Marika fica impressionado e um pouco enciumado com isso, né? Em todos seus anos de estrada, ele nunca viu um aventureiro com esse potencial. O Dariel é um gênio com talento de uso de aura. O Embil recomenda que o nosso prota vá para a guilda da cidade central. Ela é maior, melhor e tem mais possibilidades. Um lugar onde todos os aventureiros querem estar. O Dariel acha estranho, né? Por ele estar numa posição de destaque. Ele até pensa em ir, mas só de imaginar que ele vai embora, a Marika fica triste. Aí o Dariel acha melhor ele ficar, deixando a garota bem feliz. Até porque a família ajudou ele no momento de necessidade. Nada mais justo dele ficar na Vila Lux ajudando a família. Ali ele vê uma ótima oportunidade para recomeçar sua vida de uma forma mais pacata. Ainda no mesmo dia, o Embil apresenta o Dariel às pessoas da vila. A maioria das pessoas estavam preocupadas com o fato dele ser um forasteiro, mas percebe que ele é educado e humilde, aceitando ele facilmente. Exceto um rapaz chamado Gashita, que é bem mais novo que o Dariel e é de rank D em nível de aventureiro. O Gashita se acha especial, por isso ele fica zoando o nosso prota. Mas o Embil diz pro Dariel que ele não precisa se preocupar, o rapaz é gente boa, mas por ser o único aventureiro das redondezas, ele se acha especial. Existem muitos pedidos de colheita de ervas, pois o Gashita não aceita mais essas tarefas, sobrando pro Dariel com sua primeira missão. O pai de Marika pede para que ele tenha cuidado na floresta, já que tem um monstro perigoso lá, e esse monstro é o que o Gashita tá caçando. A Marika e o Dariel vê a imagem da criatura e é justamente o Ozara, o macaco gigante que o nosso prota matou salvando a garota. E o pai dela, sabendo disso, fica perplexo com essa informação. O cara fica sem acreditar nisso. Aí o Gashita é chamado na guilda e é avisado de que o monstro foi derrotado por Dariel, e a competitividade entre os dois aumenta. Sem pensar muito, o Gashita pega uma missão de nível mais alto, enquanto fica zoando o Dariel na missão de colher ervas. Antes do Dariel começar a missão, o Embil sobe ele pro rank D, justamente porque ele matou o Ozara, e a Marika se oferece pra ir junto, já que ele não conhece o caminho. Os dois caminham floresta adentro e o Dariel vai percebendo o quanto Marika é forte. Ela conta que queria ser uma aventureira, mas tem medo de lutar. Durante a colheita de ervas, eles vão ficando íntimos, e quando eles estão quase terminando, percebem a presença de uma corça. O animal percebe eles como uma ameaça e ataca eles, mas o prota, no movimento rápido, salva a Marika, e a corça acaba
acaba atacando uma formiga gigante. Enquanto os dois lutam, o casal assiste e assim finalizam levando os dois como caça. Ao chegar na vila, ainda que a Marika tenha feito boa parte do serviço, ela pede que todos parabenizem o Dariel. Nesse mesmo momento, o Gashita chega lá e fica chateado e deixa cair o papel com a missão que ele tinha aceitado, que era matar uma formiga gigante. Ou seja, a mesma formiga gigante que o Dariel tinha matado. Aí dias se passam e o Prota já tá acostumado com a vida na vila. Assim que ele chega na vila, ele esbarra com o Gashita e eles não trocam nenhuma palavra. Só ficam encarando um ao outro com os olhares ameaçadores. Assim que ele entra, o Enbiu conta que o Gashita sai com uma missão de Rank C, que era matar uma serpente colossal extremamente perigosa. Ele acha que os dois deveriam trabalhar juntos e não competir entre si, ainda mais com essa criatura que é tão poderosa que pode causar muitos problemas. Até porque essa missão foi enviada apenas com uma precaução aos aventureiros mais fortes da cidade vizinha, que é bem maior, e estão caçando a criatura. O Dariel percebe o perigo e aceita a missão e vai atrás do Gashita. Dessa vez ele pede pra Marika não acompanhar ele, pois ela pode se machucar. Aí ela dá pra ele alguns remédios e comida, e aí ele segue o caminho. Dentro da floresta, as nuvens deixam um clima nublado com uma possível chuva. O Prota segue por horas até encontrar uma grande área devastada, fazendo uma trilha entre as árvores. O Dariel, sem querer, encontra com o Gashita correndo desesperado vindo do outro lado contrário. Ao perceber o rapaz, o Dariel usa a aura no escudo encantado, aumentando sua defesa. Mas a serpente, que é colossal, tem como alvo o Gashita e evita contato com o Dariel. Aí começa uma corrida entre os três, o Gashita, a serpente colossal e o Dariel. O Gashita se vira e dispara umas flechas embutidas de aura, mas elas não conseguem penetrar a couraça da serpente. O Dariel usa sua aura para cortar um olho do monstro, mas o seu golpe é muito raso. Ele revida com um golpe de cauda que é defendido pelo Dariel, mas a sua espada acaba se quebrando. O próximo golpe da serpente vai ser fatal para os dois aventureiros. E no desespero, Dariel pega um caco da espada quebrada e usa sua aura em 2 movimentos para causar mais impacto e para perfurar a criatura. A combinação que ele fez, que é bastante improvisada, surge bastante efeito e explode a serpente de dentro para fora. E no fim da batalha, o Dariel e o Gashita se mostram abatidos pelo cansaço e uma chuva se inicia. O Gashita foi mordido, o Dariel usa uns remédios para tratar ele. Ele usa até mesmo o antídoto pro veneno. Aí o Gashita fica impressionado com as habilidades de medicina dele e pergunta onde ele aprendeu. O Dariel conta que aprendeu com Marika durante a missão de colher ervas. E com isso, o Gashita chora ao ouvir toda essa aula de humildade. No dia seguinte, durante o café da manhã na guilda, o Gashita tá em recuperação e se mostra muito mais amigável com o Dariel, tratando ele como se fosse o irmão mais velho. O Prota fica meio intrigado com essa situação, né, em pensar que há pouco tempo ele era cortado do exército do demônio por ser considerado um inútil. E bem longe dali no castelo dos demônios, os 4 generais discutem entre si. O Bash Barza e os Ebiantes batem boca, pois ela foi destruída pelo exército do herói humano, e ela culpa o novo assistente por não ter dado a informação correta sobre o lanceiro que foi crucial no combate. E Bash Barza demite ele. A Doroi, que é a mais calada dos 4, sugere que tragam Dariel de volta, já que ele era um assistente competente e gostava de estar na sua função. Nenhum dos vários assistentes que eles contratavam passava mais de um dia no cargo. Bash Barza fica putaço com essa ideia que literalmente pega fogo. Uns dias se passam e Gashita tem aceitado missões junto com o Dariel, justamente porque ele quer aprender como se tornar um herói melhor. Quando os dois retornam, Marika tá com saudade e corre pra abraçar o Prota, e ele acaba se acidentando com um baque na cabeça. Aí ele fica em recuperação e senta na mesa com o Enbiu e pergunta por que a vila é tão grande. Ele acha estranho, né, porque ela é grandona, mas tem poucas pessoas morando ali. Aí ele fala que a Vila Lux é muito próxima a uma mina de Mithril, um metal muito valioso por facilitar o uso da magia e é ótimo para a fabricação de espada e outras armas. Além dos humanos, os demônios se interessam bastante pelo Mithril e pelo mesmo motivo. Justamente isso faz as duas espécies entrarem em conflito. Num passado distante, a Vila Lux era um território dos demônios. Depois de várias disputas, os humanos tomaram o local, e também a cidade servia como ponto de transporte de Mithril. Mas quando o Enbiu era criança, os demônios tomaram a mina, e aí a vila deixou de ter utilidade para os humanos, e cada vez mais foi sendo abandonada. Dias depois, já recuperado, Dariel resolve ir sozinho até a mina de Mithril, por ser um lugar que ele costumava ir quando era assistente do grande general. Ele fica com bastante medo de ser capturado, então ele entra bem na caladinha, e admira não ter encontrado um mísero soldado fazendo a segurança do lugar. Ele resolve entrar na mina e encontra umas pequenas criaturas, tipo uns Jawas que estão minerando no local. O Dariel era o responsável por esses Jawas e conhece cada um pelo nome, eles gostavam muito dele, isso porque eram tratados com muito respeito. Depois que ele foi demitido, Bash Barza forçou essas criaturas a minerar 4 vezes a mais Mithril que é o habitual. Além disso, os soldados foram tirados de lá para voltar para o combate. Enquanto eles explicavam, um novo administrador aparece com 100 demônios, um loirinho bajulador do Bash Barza que obedece qualquer ordem. Assim que ele entra na caverna com uma tropa de soldados, o Dariel se esconde e testemunha ele sendo muito cruel com os Jawas, e o cara fica irritado por não entregar a
quantidade absurda que estavam pedindo Dimitrium. Um Jawa fica revoltado com essa opressão e acerta o loirinho com uma pá. E aí acaba que ele ordena que os soldados matem a todos. Um dos soldados começa a conjurar uma magia e o Dariel usa sua aura numa pá, acertando um soldado e distraindo ele da magia, o que faz dar tempo para defender os Jawas. O Dariel fica entre os demônios e os Jawas, com um pano no rosto para não ser reconhecido. O loirinho pensa que se trata apenas de um aventureiro humano que convenceu os Jawas a se rebelarem, por isso ele manda suas tropas atacar ele. O Dariel não quer machucar os demônios e quando ele se concentra para usar uma magia destrutiva, ele ataca eles com a espada embanhada, desconcentrando os demônios. Nesse momento os Jawas entram no combate usando suas pá, só que né, é uma pá, então eles são facilmente vencidos. O Dariel apela para um discurso sobre honra. Ele sabe como os demônios pensam e sabe que eles recusariam a maltratar inocentes não combatentes, até porque isso faria deles assassinos. O loirinho interrompe atacando o Dariel e chama a atenção dos soldados e fala que se eles não atacarem, eles vão ser punidos. Todos os soldados iniciam o encantamento com um feitiço devastador. O Dariel sabe que eles vão precisar de no mínimo 20 segundos, então com as suas habilidades de aura ele começa a atacar os soldados mais próximos, apenas para desconcentrar eles e derrubar eles no chão. Os que estão com a magia pronta, ele desvia o foco fazendo eles atacarem uns aos outros. O loirinho começa a sacar que de alguma forma o Dariel conhece os feitiços e evita eles conforme o encantamento está sendo realizado. Ele tenta mudar a estratégia, mas é tarde demais. O Dariel consegue derrubar e saca sua lama, ameaçando matar o loirinho, que acaba pedindo arrego dizendo não ser um combatente. Aí ele conta sua história e fala que conheceu o Lord Bash Barza numa festa e ficaram amigos. Assim ele ganhou a confiança e o cargo de assistente. O Dariel é bastante piedoso e não mata o rapaz, apenas deixando ele careca. Ele manda o rapaz se demitir e dizer que nunca mais voltaria pra mina. E por medo dele mudar de ideia, o loirinho foge deixando os soldados pra trás. E Dariel dispersa a tropa, já que o comandante fugiu. E acaba se questionando porque o Bash Barza deu um lugar pra um cara sem talento. Até porque ele tinha demitido ele porque considerava ele ser um inútil. Então ele não entende nada do que tá acontecendo. Os Jawas ficam felizes dos demônios terem ido embora. E agora querem trabalhar diretamente pro Dariel. Voltando pra Vila Lux, o Prota informa que recuperou a mina Dimitrium e pede pro envio que os Jawas sejam protegidos. Ele fica agradecido e envia uma carta pra Guilda Central. E em poucos dias, muitos aventureiros e trabalhadores voltam pra mina, trazendo a movimentação pra Vila Lux. Os Jawas funcionam como guias, ajudando a mineração de Mithril, e também participavam dos festivais humanos, que estão muito felizes em ter a mina de volta aos seus domínios. Durante a comemoração, Embel agradece o Prota, chamando ele de enviado da boa sorte, pois sem ele jamais os humanos recuperariam a mina, e a Vila Lux ficaria totalmente abandonada. A Marika tenta agradecer ele, mas tropeça e cai sobre ele, dando uma cabeçada nele de novo. A Zeb antes vai visitar o Bash Barza no seu quarto sem ser chamada. O irmão não gosta muito de ser flagrado com seu plano, mas cede e mostra pra irmã. Ele tá criando uma estrutura feita de Mithium para ampliar seu poder de fogo e fazer uma mega bomba. Para agilizar seu plano, ele pediu que aumentassem a mineração de Mithium e sabendo que era uma área de Dariel, ele pediu uma crueldade extra. A Zeb antes tira sarro do irmão, pois ela veio justamente para informar que os humanos tomaram a mina. Para piorar, ela avisa que o próprio Rei Demônio quer falar com ele. Na presença do Rei Demônio, que se apresenta na forma de um garoto mimado, Bash Barza tenta justificar suas falhas e o Rei Demônio revela o motivo de realmente estar chateado. Ele é totalmente contra a ideia da bomba e acha que quadruplicar essa mineração de Mithium é uma decisão muito burra e como punição manda que o Bash Barza se ajoelhe pedindo desculpa. Com o orgulho ferido, Bash Barza se rende e pede desculpas e ainda tem que ouvir do próprio Rei Demônio de que ele deveria ser mais parecido com Dariel, que é inteligente, gentil e mais preparado. Com esse tapa moral, o Rei Demônio dispensa o general, que sai de lá muito incomodado por ser chamado de burro e comparado a Dariel. De volta à vila durante as festividades, Gashita se desentende com o aventureiro da Guilda Central. Seu nome é Fitbidan, um aventureiro de rank B, e ele não acredita que aventureiros de rank D de uma cidadezinha seriam capazes de recuperar a mina. Dariel tenta evitar, deixar mais pior a discussão e diz que foi sorte. E Fitbidan tira onda com eles dizendo que apenas com muita sorte eles seriam capazes de algo assim, e menospreza o Gashita. Aí Dariel agora fica incomodado com a postura do forasteiro e lembra da serpente colossal que o grupo liderado por Fitbidan deixou escapar e que invadiu as terras da Vila Lux, restando o Gashita ser o primeiro a encarar ela. Empolgado e se sentindo confiante com o apoio do Prota, o Gashita revela que o Dariel matou a serpente colossal, o que deixa todos perplexos. As pessoas começam a declarar Dariel como um aventureiro de rank A, o que deixa Fitbidan bem irritado. No dia seguinte, um burocrata da Guilda Central vem até o Dariel, falando que os Jawas não aceitam nenhuma conversa ou oferta de colaboração, e como o Prota foi quem pediu que eles fossem bem tratados, ele convida ele para ajudar nas negociações com os Jawas. Assim que chega na caverna, os Jawas prestam atenção com a facilidade no que o Dariel diz, sendo as mesmas coisas que os burocratas ofereceu a ele.
Na saída da caverna, Dariel ouve uma voz familiar se aproxima, e é Rizeton, um dos seus poucos amigos no exército dos demônios. Rizete fica muito feliz em ver seu amigo depois de tanto tempo, e os dois colocam a conversa em dia. Dariel conta que descobriu ser um humano e agora se tornou um aventureiro, pedindo sigilo total ao amigo. Rizete diz que as coisas ficaram uma bagunça desde que o Dariel deixou de ser assistente dos grandes generais, e o Dariel digeria bem as ordens malucas do Bash Barza e repassava de uma forma mais branda. Mas agora, sem essa interação, há muitas falhas na comunicação e muita gente do exército tá insatisfeita. Até o próprio Rei Demônio tá se metendo para resolver essas bobagens, tanto que ele diretamente mandou Rizete tentar negociar com os Jawa. Além disso, Rizete conta que apesar da demissão do Dariel vindo dos 4 grandes generais, a Lady Doroe gostava de ter ele de volta e tem procurado por ele. Com isso, Rizete tenta convencer ele a voltar, mas o Prota se recusa. Ele tenta capturar, mas o Dariel reage tão rápido contra o amigo que deixa ele sem reação. E o nosso Prota para a luta e oferece uma solução, um comércio de Mithril. Aproveitando que o Burocrata e o Fitbeaton estavam na mina, o Dariel convida eles para uma reunião com Rizete. A proposta é vender Mithril para os demônios com valor 4 vezes mais caro que o de costume. Dessa forma, eles resolvem o problema deles de uma forma rápida e sem necessidade de transformar a mina num campo de batalha, trazendo desvantagem para os dois lados. O Burocrata fica pensativo, mas Fitbeaton é contra e tenta atacar Rizete, que é defendido por Dariel. O Burocrata diz que contratou Fitbeaton para segurança, não para dar palpite em negociações. Aí ele aceita a proposta e os três ficam lá, nos detalhes da transação. No fim do comércio, Dariel fala pro Rizete que tá muito feliz em ver os humanos e demônios trabalhando junto. O Burocrata pede pro Dariel reativar uma antiga oficina de Mithril que tinha na Vila Lux. Ao chegar lá, ele se depara com o Fitbeaton, que tá no seu grupo trabalhando ali. Ele despreza o Prota, dizendo que ele é capaz de resolver as questões da oficina e que ele não receberia ordens de um mero rank D. O Dariel retorna pra guilda chateado, e Embil conta que agora que estão negociando com os demônios, Fitbeaton perdeu seu trabalho de guarda e tá buscando outros caminhos. Nesse momento, Marika reclama que um velhinho tarado assediou ela, e Dariel vai tirar isso a limpo. O velhinho usou o rapaz por ser um aventureiro incompetente que luta com uma espada cega. A Marika fica chateada por ele destratar seu futuro marido e conta os feitos do Dariel, como por exemplo lutar contra 100 demônios e vencer a serpente colossal. O velhinho fica interessado e tenta ler a aura do Dariel, percebendo que ele é muito forte, e se apresenta como Smith, um renomado ferreiro de Mithril, que veio à cidade por um pedido oficial da guilda central. O Dariel acompanha Smith até o local, dizendo que Fitbeaton não quer permitir ele lá dentro, mas o velhote é insistente e perturba Fitbeaton com um escândalo que faz ele aceitar e permite ele a trabalhar. Ao entrar na ferraria, Smith vê vários forjadores desperdiçando material sem saber direito fazer com ele. Ele tem tanta experiência que mostra com rapidez como forjar uma espada de Mithril e entrega pro Dariel testar. A arma aceita um pouco da aura do Dariel, que é capaz de cortar uma árvore imensa como se fosse manteiga. Fitbeaton fica tão impressionado que quer o ferreiro como seu mestre, mas Smith se recusa, já que ele estava todo arrogante minutos atrás. Isso deixa ele ainda mais bravo com Dariel e os dois vão embora dali. O velhote pede a espada de volta e convida Dariel para conhecer sua própria oficina. O Smith construiu uma casa da Vila da Luz e tem um forno mágico, mas que só pode ser acionado por feitiço demoníaco. Aí o Dariel pede que Rizete faça essa gentileza, pois o sonho do Smith é forjar algo com Mithril que não seja uma arma, mas sim um item para potencializar as 4 auras. Ao sair da ferraria, o Dariel encontra o Fitbeaton. Ele tenta negociar uma nova transação para a mina de Mithril, e Fitbeaton fica chateado quando Dariel recusa. Por isso ele chama o Prota para um duelo no dia seguinte na praça central. Se Dariel perder, ele pode morrer e ainda perder a mina. Por sorte, Smith terminou sua arma e convida ele para mostrar como funciona. No dia seguinte, Fitbeaton aparece com espada e escudo feito de Mithril, enquanto Dariel empunha apenas uma faca, também feita de Mithril. O Fitbeaton começa ameaçando ele, mas o Dariel aciona sua aura e sem nem mesmo se mover, despedaça a parte da armadura do Fitbeaton, que nem viu o que aconteceu. O Fitbeaton aciona sua aura também e avança. Agora ele é capaz de ver a arma se prolongando e se retraindo. Os dois começam a trocar golpes e o Dariel consegue cortar o escudo do Fitbeaton, mesmo sendo de Mithril. O Smith chama essa arma de espada de Hermes, que se molda ao bem prazer da aura do Dariel. Com mais alguns golpes extremamente rápidos, despedaça a espada inimiga. E com isso o Dariel vence a luta, lançando o Fitbeaton pra longe. No dia seguinte, o Burocrata chega na vila pedindo desculpas pelas atitudes dos aventureiros e fala que vai punir eles com severidade. Mas o Dariel pede que apenas o Fitbeaton e seus companheiros consertem as casas e reorganizem as coisas da vila. Ao perceber todas essas benfeitorias que o Dariel trouxe, ele convida ele para trabalhar na guilda central. O Dariel fica pensativo com a proposta e resolve passar um tempo na sauna, e Marika encontra ele lá, querendo ter um papo sério com ele. Ela agradece tudo que ele tem feito pela vila e deseja boa sorte na sua nova vida na guilda central. Dariel sabe que ela tá falando isso pra ser legal, porque ela preferia que ele ficasse, então ele
ele conta que decidiu ficar. Isso porque a Marika e a Vila Lux aceitaram ele quando ele estava desgarrado, sem ter uma perspectiva de vida. Marika fica emocionada e chora com alegria. E o Dariel dá o seu primeiro beijo. Num quarto do Castelo dos Demônios, o grande general Grã-Barza se recupera do golpe sofrido pelo grande herói dos humanos. Ele convida seu filho Bash Barza para se juntar a ele. Ele quer se atualizar de como tá o comando do seu filho e se ele segue os conselhos do Dariel. E ele mente pro pai, contando sobre como tudo segue perfeitamente e como ele e Dariel estão se dando bem. Grã-Barza fica irritado e joga a mesa contra seu próprio filho e ataca ele com um soco. Desde o início ele sabia a verdade, até porque muitos demônios reclamam para ele sobre a demissão do Dariel e como o caos se instaurou no exército demoníaco. Grã-Barza obriga seu filho a trazer o Dariel de volta, mas ele recusa, dizendo que vai provar seu valor sem precisar de ninguém. O ex-general evita um combate, permitindo que o Bash Barza vá embora. No dia seguinte, Marika e Dariel acordam bem tarde pro café da manhã. Ambos dormiram bem pouco, se é que você me entende. O Dariel fica meio apreensivo agora em conversar com Envio. Cada movimento que os pais da Marika fazem para pedir para ele um favorzinho soa como uma inquisição sobre como ele e a filha deles fizeram na noite passada. O Dariel fica apreensivo, né? Fica lá pensando, mas compreende que o mais honrado a se fazer é pedir a garota em casamento. Nesse mesmo dia, o Envio chama ele para uma conversa séria. O senhor pede pro Dariel ser o novo líder da vila, pois ele tá ficando velho e precisa ser sucedido, acreditando que o Dariel é a pessoa certa, já que ele é forte para defender de monstros e recuperou a mina de Mithril. O Dariel aceita se tornar o líder da vila e aproveita para pedir a mão da Marika em casamento. Um ano se passa e a vila prospera sobre as ordens do Dariel. O Sr. Smith faleceu e o filho do Dariel e Marika dá suas primeiras palavras. O nome dele é Gran e ele tem esse nome em homenagem ao pai adotivo de Dariel, o Grã-Barza. A vila é avisada que vai receber a visita do grande herói. O Dariel fica meio paranoico, imaginando que talvez o grande herói tenha descoberto que um ano atrás ele era assistente dos 4 generais demoníacos. Assim que a carruagem chega, o grande herói é uma garota bem nova chamada Lady. O seu antecessor era quem o Dariel conhecia, mas foi aposentado depois de se ferir em combate. Com ela vieram também Seixas, um lanceiro e Satomi, uma escudeira. O objetivo deles é muito simples, adquirir mais armas de Mithril para usar no combate. Dariel mostra para Lady, Seixas e Satomi a oficina de Mithril com armas que facilitam o uso da aura, e os apresenta a Sakai, um jovem rapaz que era aprendiz direto do Smith. Sakai pretende fazer umas armas especiais para os 3 aventureiros. Enquanto elas são forjadas, Lady informa pro Dariel que eles estão atrás de um 4º membro para sua equipe, e eles chegam à conclusão de que a melhor forma seria fazer um torneio de seleção. No primeiro teste, Lady usa uma espada de treino, Satomi uma tampa de panela como escudo e Seixas um galho de uma planta. Eles vão enfrentar 26 aventureiros com coragem para participar. A luta começa e com poucos golpes todos estão derrotados, exceto Gashita, que usa sua aura e atira várias flechas, mas Lady consegue evitar todas. Devido ao Mithril, ele consegue controlar de longe e atira novamente contra ela, mas ela destrói todos e se prepara para usar um golpe que possivelmente seria fatal pro Gashita. Mas o Dariel percebe e acerta ela com uma massa coberta de aura, que faz ela cancelar o ataque. A luta acaba e Gashita se aproxima para pedir perdão pro Dariel. De novo, ele precisou ser salvo, mas Dariel diz que ele é o mais forte da vila, e agora é um aventureiro de rank B. Lady ouve essa conversa e discorda, sendo que o Dariel é bem mais forte. Para confirmar, ela desafia ele para um combate, e ele recusa, e fala que é um aventureiro aposentado, mas ela inicia um combate mesmo assim, atacando ele com sua espada de treinamento. No reflexo, Dariel saca sua espada de Hermes e luta contra ela. A luta vai tomando proporções tão sérias que ela saca sua verdadeira espada. Ela se diverte lutando a sério e usa um golpe especial do grande herói. Por já ter visto algumas vezes no passado, Dariel usa sua aura para neutralizar o golpe, e aí a Lady tem certeza da sua força. O trio começa a pedir pro Dariel se juntar a eles, mas ele recusa, né? Ele tem responsabilidades com a vila e com sua família. Mais tarde, durante a noite na guilda, Dariel tá dando de mamar ao seu filho, Gran, e Lady retorna tentando convencer ele de se juntar à guerra contra os demônios, mas novamente ele recusa. Quando ele tá sozinho com o bebê, ele se lembra de Daroe, a grande general. Os dois eram muitos amigos, e ela sempre lutou para salvar o seu povo da invasão dos humanos. Uma ideia que ele compartilhava quando achava que era um demônio, por isso não aceitaria lutar contra ele. No dia seguinte, a Lady traz Satomi para seguir o Dariel. Ela quer descobrir por que ele não quer se juntar às tropas. Logo pela manhã, Dariel cumpre parte das suas tarefas como líder da vila e ajuda Sakai com uma crise de pânico. Seu sogro, o Envio, tem problemas nas costas, mas não para de fazer serviço pesado. Ele caça monstros nas florestas, conserta cercas, brinca com as crianças e animais. Além disso, consegue passar um tempo com a família. Depois de passarem o dia inteiro acompanhando a jornada do Prota, Satomi compara o trabalho do líder da vila com o trabalho do grande herói. A Lady resolve caminhar e chamar o Dariel para conversar. Ela conta que o antigo grande herói usava uma técnica que o Prota usou quando os dois duelavam. Ele apenas imitou os movimentos de Arantes. O antigo grande herói, sem
saber direito o que era, mas ele não fala isso pra ela. Ela fica irritada e desafia ele novamente, iniciando um novo combate, no qual o Dariel apenas se esquiva e diz que os demônios se defendem, e se o grande herói não atacar, a batalha cessa. Então a Lady conta que o grande herói Arantes era mais paciente e passivo de negociações com os demônios, mas um dia invadiram sua casa, mataram sua esposa e sequestraram seu filho. Sofrendo luto, ele passou a ser implacável em combate, eliminando o maior número de demônios. Isso porque ele não queria que nenhum outro humano passasse por isso. O Dariel confronta ela contando do combate na mina, e que os demônios tinham honra em combate e que não atacavam inocentes. Dessa forma, o ideal era que ninguém batalhasse, já que ambos os lados têm amigos e família. Com toda essa determinação, Lady fica pensativa, já que o Dariel não quer batalhar, e ela pede os seus ensinamentos, e ele aceita por acreditar que conseguiria convencer a nova grande heroína a parar a guerra. Longe dali, a Dorohedin tá reclamando com Bessere que o Bash Barza e o Zebiantes desapareceram. Ela fala que ele ainda tá procurando por Dariel. Zebiantes tem seguido Rizet e descobriu como ele tem conseguido Mithril e viu ele entrando na casa do Dariel. Rizet e Dariel curtem um tempo juntos com o bebê Grão. Durante a conversa, Zebiantes invade a sala e pune Rizet imediatamente, fazendo ele de cadeira. Marika entra na sala e ameaça Zebiantes com um tiro, usando a rolha de uma garrafa imbuída de aura. Com isso, ela se arruma e os quatro sentam na mesa civilizadamente. A Zebiantes conta que estava curiosa sobre as negociações de Mithril. Rizet nunca respondia as perguntas e ela resolveu seguir ele. Agora que ela descobriu Dariel e a mina de Mithril, ela quer que eles entreguem a ela. O Dariel nega e ela ameaça atacar ele, mas Marika encara ela com um olhar penetrante que deixa o general tremendo na base. Ela sai da casa e Dariel tenta conversar mais apropriadamente, mas Zebiantes inicia um combate. O Prota saca sua espada de Hermes enquanto ela faz um encantamento. Ele consegue vencer a batalha e não fere ela letalmente, e ela reclama que não valeu e tenta lutar novamente. Mais uma vez ele vence. Aí ela vai tentando várias e várias vezes e ele sempre vencendo, mas ela nunca quer admitir a derrota. A bicha fica irritada e levanta um voo e inicia um encantamento para destruir a vila inteira, mas Dariel revida com um golpe do grande herói, derrotando ela definitivamente. Ela cai em queda livre e Dariel salva ela no ar, mas eles continuam caindo. Então Rizet faz um feitiço e eles caem na água. Agora, com tudo resolvido, Dariel resolve dar um pouco de Mithril para ela, mas ela faz questão de pagar com essa negociação. Dariel fala para ela manter o Rizet e a vila em segredo, e em troca ela pede uma arma de Mithril igual a dele. E o Prota leva ela para conhecer Sakai, que faz uma arma especial para ela. Com um clima gostosinho de paz, Rizet lembra Dariel que a Lady, a grande heroína, pode aparecer a qualquer momento. Então ele precisa deixar as duas separadas para que elas não se encontrem, e pede pro Sakai enrolar as Zebiantes o máximo possível. Dariel encontra o grupo e tenta arrumar uma distração para cada um deles, fazendo, por exemplo, a Lady ficar no treino de espada com 100 mil golpes. Mesmo com todo esforço, o Sakai não aguenta por muito tempo e Zebiante vai curtir uma sauna. Por coincidência, o treino da Lady acaba e ela resolve fazer o mesmo. As duas começam a conversar um tempo e se reconhecem. Dariel fica tentando evitar, entra na sala expondo as duas, que acabam reagindo dando um tapa nele. A Marika leva esse mal entendido para a mesa de jantar e, sem muita opção, o Dariel conta a verdade. Ele é um humano criado entre demônios. A Lady, apesar de entender a situação, quer levar o combate adiante, e se depender das Zebiantes, só uma das duas vai sair viva dali. Mas Marika consegue convencer as duas de manter a civilidade. O Dariel propõe um duelo com regras, no qual ele vai ser o juiz. As duas começam a competir entre si desde esse momento, tentando vencer na quantidade de comida ou até mesmo no sono. Durante a noite, as duas forçaram o jovem Sakai a forjar armas de Mithril para o combate pela manhã. No horário correto, as duas se preparam para o duelo. Sem esperar muito, se atacam. O seu poder é equivalente e o combate das duas é bem demorado. No momento, as duas resolvem usar seus poderes devastadores, e que pode causar danos na vila. Mas Satomi se mete usando seu poder de escudo para parar os ataques, e Dariel copia ela, ajudando a conter o dano. O bebê Grão acaba acordando e se lança entre as duas. O golpe delas causa um deslizamento que poderia machucar ele. Aí as duas esquecem a luta para proteger a criança e percebem que não são tão diferentes assim. A luta acaba e elas entendem que dá para serem amigas, pelo menos por enquanto. Seisha chega à porta do Dariel dizendo ter encontrado um ilustre andarilho, que no caso é o Arantes, o antigo grande herói. Zebiantes não conhece, e Dariel conta que Grão-Barza e o grande herói lutaram entre si. Ambos sofreram ferimentos graves ao ponto de precisarem ser aposentados do combate. As crianças da vila reconhecem Arantes, o antigo grande herói, e vão até ele, que recebe eles com muito carinho, se mostrando ser um homem muito brincalhão e bondoso. O Dariel acha muito esquisito, pois ele era impiedoso e sanguinário no campo de batalha. Arantes recebe cuidadosamente todos da vila e não reconhece a Zebiante, e acaba sendo bem gentil com ela também. O Dariel tenta afastar ela de lá, mas ela não se importa muito e ele fica tenso. Arantes conta que veio fazer uma visita por saber que a lei estava instalada na vila, e a ideia é continuar com o treino. O Dariel leva os dois para um lugar apropriado para treinarem, e os dois começam um combate de treino. A Lady ataca Arantes com sua espada de madeira coberta de aura, mas ele se esquiva enquanto dá autografo
combate para as pessoas da vila. Com 2 dedos, ele segura a espada dela e joga para longe. Ele reconhece que ela tem melhorado e pergunta se ela tem um outro mestre. E ela fala que o Dariel tem dado aulas a ela. Arantes então desafia ele para um combate, e como de costume, ele recusa sem pensar 2 vezes. As pessoas da vila acham que ele não seria capaz de vencer, e o Gashita fica lá gritando com o povo, falando que o líder da vila venceria sim. Com toda essa pressão, Dariel aceita e os dois iniciam um confronto. Arantes expande sua aura, que diferente das outras pessoas é vermelha em vez de amarela. O Dariel relembra o quão assustador ele é em batalha e propõe um almoço antes de continuar. E Arantes aceita, comendo tranquilamente. Bem longe dali, Zebiantes sai da vila e por um segundo usa sua magia. Arantes sente o poder demoníaco e lança sua bengala, que atravessa a vila inteira e impede a general demoníaca de partir. E num piscar de olhos ele aparece de frente dela, que em defesa fica pendurada em tecido de cabeça para baixo. Arantes saca sua faca para matar ela, dizendo que sentia uma presença perturbadora, mas não estava identificando aonde que vinha. Ao golpear ela, Dariel impede com sua espada de Hermes, dizendo que nenhuma vida vai ser tirada dentro da sua vila. Arantes não sabe disso, mas não é a primeira vez que eles se enfrentam não. No entanto, todas as vezes que o Dariel esteve com ele num campo de batalha, era protegido por Grão-Barza. Arantes resolve atacar diretamente contra Zebiantes, mas Dariel protege ela, então o grande herói dispara contra ele, mas o prota leva a demônio com ele. De novo, Arantes dispara contra o Dariel, que se protege com a aura de escudo. Nesse momento, a Lady e o Gashita chegam, mas antes que eles pudessem ajudar, Arantes usa o golpe do grande herói e Dariel revida com o mesmo golpe, o que deixa o adversário dele bem surpreso. A luta acaba e Arantes não entende porque o Dariel protege os demônios e questiona ele, e ele fala que foi criado por ele. No castelo inimigo, Grão-Barza vai à presença do Rei Demônio, que tomou uma forma de uma besta gigante. O Rei Demônio explica que a forma como ele é visto depende de como a pessoa se vê. Grão-Barza veio para fazer um pedido, que é a demissão do seu filho Best-Barza, que está desaparecido por 1 ano, não responde às mensagens nem cumpre suas tarefas de grande general. Apenas Doroê comanda os exércitos e seria melhor que seu filho fosse demitido. O Rei Demônio compreende que Grão-Barza está apenas chateado pela demissão de Dariel e tem mais apreço a ele do que seu próprio filho. Nesse momento, Grão-Barza lembra do seu passado, quando depois de uma batalha, seu amigo General das Águas diz suas últimas palavras e avisa que deixou escondido uma arma secreta para vencer os humanos. Ele até foi no local indicado e viu que tinha um bebê. Ele decidiu cuidar da criança e chamar ele de Dariel. O Rei Demônio resolve contar para Grão-Barza que o Dariel tá na Vila Luz e que tá muito bem adaptado e é um manipulador das 4 auras. Possivelmente Grão-Barza não vai ser capaz de trazer ele de volta. Na vila, Dariel conta a Arantes que Grão-Barza se tornou seu pai adotivo. E Arantes faz as contas e lembra de ter matado o General das Águas naquele mesmo dia. E sabendo que as 4 auras é um poder hereditário, acaba compreendendo que Dariel é seu filho perdido. Enquanto o prota tenta digerir essa informação, Arantes se vira para atacar a presença invasora que sente, mas o disparo é desviado com um golpe de igual de poder. E esse poder se trata do Grão-Barza que veio visitar ele. O Arantes tenta atacar o Grão-Barza, mas o Dariel se põe entre os dois. Apesar de estar feliz com a ideia de ser o filho do grande herói, ele ainda tem um carinho paternal do grande general. O Grão-Barza conta que sabe há pouco tempo sobre a paternidade do Arantes. Desde que o prota era criança, Grão-Barza desconfiava que ele poderia ser humano. Isso por não aprender magia, mas mesmo assim ele tinha orgulho do Dariel e jamais deixaria ele. O Arantes fica indignado, pois teve seu filho roubado. E também saber que o inimigo teve tempo paternal com sua criança deixa ele irritado. Mas o Grão-Barza aceita e recebe todo o ódio. Mesmo que foi seu amigo que causou a dor do grande herói, ele decide ser punido no lugar. Dariel fica dividido tentando parar a briga, mas não quer impedir a vingança, que é bem justa do Aran, e nem mesmo envergonhar o orgulho do Grão-Barza. Os dois estão prestes a começar uma batalha, e a Marika joga um balde de água fria nos dois, apartando a briga, falando que os dois vovôs seriam um mau exemplo pro neto deles, que no caso é o pequeno Grão. Os dois vovôs ficam muito felizes com isso, o Grão-Barza sendo homenageado, e Arantes que vai ter a chance de ver seu neto crescendo. O Best-Barza retorna ao castelo dos demônios, e não vê ninguém na festa preparada pro seu retorno. Aí ele questiona um funcionário que explica pra ele que os demônios perderam a confiança nele, e que o exército estava uma bagunça. Se o Dariel tivesse lá, talvez fosse mais fácil. Ao ouvir o nome do Dariel, ele explode todo o salão, porque se sentiu insultado. O bicho ficou pé da vida. Enquanto isso, os dois vovôs estão brincando com o bebê Grão, e durante o jantar, Grão-Barza e o Arantes bebem juntos e vão ficando amigos. O Arantes agradece que o Dariel tenha sido criado por um bom homem como Grão-Barza. O clima é de paz, e durante a noite, Zebiantes vai visitar Dariel enquanto ele se recupera dos ferimentos de combate. Ela parece que ia agradecer, mas aproveita apenas para provocar o rapaz, deixando ele sem jeito. Pela manhã, a Lady organiza um treino com Arantes. O Dariel pergunta por que eles querem continuar lutando, e Arantes diz que o Rei Demônio é a fonte de todo mal e desgraça que existe no mundo, e é dever do grande herói impedir isso. O Grão-Barza completa dizendo que há muito tempo o Rei Demônio concedeu magia aos demônios, e que ele é uma criatura muito sábia, tendo conhecimento de tudo.
A Lady acreditava que o Lorde Demônio era um cargo, e Grão-Barza afirma que ele tá vivo e provavelmente seja imortal. Aí o Arantes conta que a Guilda Central sempre soube disso, e o interesse maior para derrotar os demônios é tomar para si o poder mágico deles. Sabendo que é uma tarefa ingrata, o Arantes pergunta pra Lady se ela quer continuar com essa missão, e ela fala que aceita continuar e buscar sua própria resistência. Eles são interrompidos pelo Gashita e Fitbitan, que chega lá com uma mensagem que a mina tá sendo atacada por uma criatura imensa. O Dariel pede pra Zebiantes que transporte todos até lá. Chegando lá, eles avistam um dragão. Sem muita conversa, o Prota faz questão de correr pra dentro da mina, preocupado em salvar todos os Jawas, e o Arantes vai com ele. A Lady e o Seixas avançam contra o dragão, e Zebiantes usa os feitiços pra facilitar os ataques dele, mas acaba que isso não causa efeito nenhum. Satomu protege eles com seu escudo, mas a sua armadura e escudo são destruídos com o fogo do dragão. Grão-Barza salva eles tomando pra si o controle da chama. Dariel e Arantes chegam num local em que os Jawas foram soterrados e o dragão aparece. Os dois usam um golpe do grande herói juntos, o que parece fazer algum efeito. O dragão encara eles por alguns segundos, olhando diretamente nos olhos do Dariel e voa pra longe. Sem explicações, o Grão-Barza pede que Zebiantes leve ele pro palácio do Rei Demônio, e os dois também se vão. Os Jawas ficam muito felizes a serem salvos, e os feridos são tratados, por mais que algum deles estão desaparecidos. Grão-Barza chega no castelo e encontra diretamente Bash-Barza. Ao que parece, ele tá usando um feitiço proibido para controlar o dragão, além de vários outros feitiços que podem levar o usuário à loucura. O Grão-Barza dá uma bronca no seu filho e acaba mencionando o nome do Dariel, e mais uma vez o Bash-Barza se incomoda com isso. O Grão-Barza tenta punir o filho com um golpe de chama, mas ele invoca o dragão, monta sobre ele e vai atrás do Arantes e Lady. Durante as buscas pelo sobrevivente, Dariel desperta sem querer uma entidade, que é uma personificação dessa caverna chamada Gigantomáquia. Ela conta que o dragão é seu amigo, mas é controlado pelo ódio de um conjurador. Ele percebe que o Dariel é uma pessoa boa, e tem cuidado até mesmo como usa o Mithril extraído das suas entranhas. Com isso, ele abençoa o Prota, melhorando mais ainda suas habilidades com a espada de Hermes, e desaparece dentro da caverna. Nesse momento, eles encontram os outros sobreviventes. O Grão-Barza avisa o Dariel por um feitiço de comunicação que parece um telefone. Ele fala que o Bash-Barza é quem controla o dragão e que tá indo pra vila. Nesse mesmo tempo, o Dariel se prepara para receber ele. O Bash-Barza chega e conjura uma grande esfera de fogo para iluminar o local. O Arantes se prepara para lutar, mas o Dariel tenta iniciar uma conversa. O Bash-Barza diz que a primeira pessoa que ele vai matar é Marika e depois vai queimar a vida inteira. O Dariel usa sua espada como chicote e com a ajuda de Zebiantes que chegam com o Grão-Barza, ele consegue derrubar o dragão e afastar o Bash-Barza deles. Os dois se encaram frente a frente, longe de todos, enquanto os amigos encaram o dragão. O Bash-Barza começa a disparar para tudo quanto é canto, o que faz o Dariel tentar se esquivar e defender, mas ele é tão habilidoso que derruba o Dariel. O Prota reconhece que o general sempre foi muito dedicado e com certeza deu duro para conseguir o livro proibido e ficar mais forte. Essas palavras mexem com o Bash-Barza, mas mesmo assim ele ataca o Dariel a queima-roupa num golpe fatal, e o Dariel usa o golpe do grande herói para não morrer. Com isso, o Bash-Barza começa a se transformar. Satomu usa um feitiço para prender o dragão dentro de um domo. Gashita usa suas flechas para invocar um relâmpago sobre ele, e o Arantes ataca ele diretamente com seu poder, sendo apoiado pelo Grão-Barza. E a combinação de todos os combatentes, né, acaba com o dragão de vez. Não teve chance pro bichão não. O Bash-Barza se transforma, agora ele tem chifres e uma cauda, e ele começa a atacar sem pensar em quem tá perto. Ele usa uma magia de fogo que expande um feitiço proibido. Enquanto isso, o Dariel usa sua aura para atacar o Bash-Barza e forçar ele a terminar sua transformação em uma forma bestial. O Bash-Barza ataca, e devido ao excesso de magias de sigilo, o Dariel acaba acessando as suas memórias. Quando os dois eram crianças, Bash-Barza achava que ele era especial e que precisava estudar muito para se tornar um bom general, mas sempre se sentia derrotado pelo Dariel, até mesmo o amor de seu pai era dado ao Prota. O Dariel aproveita essa conexão e conta que sempre se sentiu inseguro e isolado, e que ele sempre quis ser o irmão pro Bash-Barza para se sentir querido por alguém, mas nenhum dos dois nunca notou que o outro se sentia sozinho. As palavras do Dariel vão fazer efeito com Bash-Barza, e aí ele acaba voltando à sua forma normal, mas mesmo se ele tentasse fazer as pazes, todo seu ódio acumulado por anos faz o dragão ressuscitar. O Bash-Barza fica arrependido e tenta salvar tudo, usando um feitiço proibido em que ele se funde com a besta e decide voar pra longe. Pra salvar o filho, o Grão-Barza extrai o garoto de dentro do monstro, e o Dariel aparece pra usar um golpe do grande herói, separando os dois e salvando o rapaz. O Bash-Barza é levado à presença do Rei Demônio, que dessa vez se apresenta como um homem com chifre, e oferece pra ele duas opções: voltar a ser um general recomeçando do zero, ou ir pro inferno com todos os outros generais que já viveram ali. O Bash-Barza escolhe ir pro inferno por saber que seus erros eram imperdoáveis, e que ele deveria servir de exemplo aos demais. Por reconhecer seus erros, o Rei Demônio libera ele, demitindo ele do exército, banindo ele das terras demoníacas, exatamente a mesma coisa que ele fez com Dariel. Aí o Grão-Barza e o Bash-Barza vão pra Vila Luca, onde todos estão comemorando. A Lady
acaba confrontando o Bash Barza, que pede perdão por tudo que fez. E nesse momento o bebê grão acorda e chama ele pelo seu nome, o que acaba comovendo todos que estavam ali. O Dariel pede que o Gashita faça uma pintura com todos os integrantes da família, com Embio, a Erika, a Marika, o bebê grão, o Arantes, o Grão Barza e seu irmão Bash Barza. E assim termina a primeira temporada. E aí, curtiu o vídeo? Quer o resumo da segunda temporada assim que for lançada? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela